Tá me ouvindo bem. Então, meu nome é Érica, sou do agrupamento Falcão Real, né? Vou estar apresentando um pouquinho, né, do que eu estou vivenciando com os pré-jovens. Então, o título da nossa conversa vai ser, né, liberando os poderes dos pré-jovens. Então, eu imagino que alguns de vocês já tenham feito o livro 5, né, do Instituto RI, e talvez também já tenham tido algum grupo de pré-jovem. Então, antes de iniciar, eu gostaria que alguém se voluntariasse para tentar descrever o que seria um grupo de pré-jovens antes da gente começar. Alguém? Que eu não vejo ninguém, então eu só consigo ver a tela. Oi, Érica, Angélica Salvador, tudo bom, querida? Olá, Tudo bem, linda. Grupo de pré-jovens não são adultos nem são crianças, né? Estão naquela fase que estão se descobrindo. São seres maravilhosos. Eu gosto muito dessa turminha, dessa idade. Aliás, todas as idades eu gosto muito. E estão no momento de busca, de conhecimento, de se rebelar contra tudo que eles acham que é ordem, mas eles têm uma capacidade imensa de conhecimento, de anseios, de novidade, e eles estão sempre buscando coisas novas, e eles têm o poder, né, porque infelizmente a sociedade lá fora vê os pré-jovens e jovens com outra visão, e na verdade quando a gente trabalha com os pré-jovens a gente sabe que na verdade eles têm o futuro na mão, né? Então eles estão prontos para poder, têm força, têm energia, e tudo isso que eu falei antes. Então eles têm o poder na mão, e eles têm capacidade de absorção muito enorme, né? Porque estão naquela fase de crescimento. Então, para mim, isso aqui é um pré-jovem. Eu amo. Certo, obrigada, Angélica. Então, tudo que a Angélica falou vai ter um pouquinho, né, nos nossos próximos temas. E é isso mesmo que a Angélica falou. Então, só para esclarecer um pouquinho mais, essa idade, né, que a gente coloca de pré-jovem seria de 12 a 15 anos. Então, de 15 a 30 anos seriam jovens. Então, seria essa faixa etária de 12 a 15. Então, é tudo isso mesmo que a Angélica disse. Então, eu peguei um trechinho, né, da lição 19, da unidade 2, do livro 5, que vai estar falando um pouquinho, descrevendo um pouquinho sobre o que seria, né, esse grupo. Então, ele diz que os membros se reúnem regularmente e são guiados sistematicamente a atuar e aprender. A atmosfera dos encontros, apesar de alegres, amigáveis e íntimos, não deve ser fútil. Em vez disso, deve contribuir para a aquisição daquelas qualidades e atitudes que uma vida de serviço à causa e à humanidade requer. Em tal cenário, os membros do grupo, sem medo de censura ou do ridículo, podem expressar seus pensamentos e procurar respostas para as questões inquisitivas que ocupam suas mentes. Eles aprendem a ouvir, falar, refletir, analisar, tomar decisões e agir de acordo com suas decisões. Então, um grupo de pré-jovem, ele vai estar, né, tentando desenvolver tudo isso que tem aqui nesse finalzinho, né, nessa última frase. Então, eles vão aprender a ouvir o outro, eles vão aprender a falar melhor, a aumentar seu vocabulário, né, através dos estudos do Instituto do Rio, a refletir, analisar, tomar decisões, como a Angélica falou também, e a agir de acordo com suas próprias decisões, né? De acordo com
todo o conhecimento que ele vai adquirindo através do Instituto Uruhi. E, além disso, também, né, como fala um pouquinho lá no meio desse parágrafo, eles também tentam servir a comunidade onde eles vivem, né? Então, eles tentam fazer atos de serviço dentro desse grupo de pré-jovens. E que mais para frente, inclusive, eu trouxe algumas fotos de alguns atos de serviço que já foram feitos por alguns pré-jovens. Então, para a gente entender um pouquinho mais o que é esse grupo, né? Para quem ainda não conhece, é um pouquinho desse trecho. Então, a gente vai seguir e eu tenho 3 perguntinhas para a gente aprofundar ainda um pouquinho mais, né, nesse tema. Então, por que vocês acham que a gente trabalha com essa população, com os pré-jovens? Alguém tem alguma ideia, alguma suposição? Porque essa geração, essa faixa etária é que tem energia, vigor, né? Estão mais livres também, não tem trabalho. Mais disposição, né? Mais tempo livre. Isso. Eles também têm um ideal. Quando eles acreditam, eles querem fazer aquele ideal ser cumprido. Que sente a necessidade de cumprir aquilo que eles acreditam. Então, eles vão com toda a garra. Isso é muito bom. Mais alguém? E tem a vantagem de eles terem os amigos uns com os outros, eles criam amizade uns com os outros. Exato, muito bom. Então, eu coloquei aqui, né, alguns motivos, né, o propósito também, né, de estar trabalhando com esses pré-jovens. E claro que tem muito mais, né, como agora a Cris falou, tem a amizade, tem, né, essa questão do tempo livre, tem muitas outras coisas além dessas. Foi algumas poucas que eu destaquei, como, por exemplo, né, ajudá-los a refinar o seu caráter. Então, no grupo de pré-jovem, eles aprendem muitas virtudes. Então, são coisas que a gente vai ver também mais pra frente que eles levam para o resto da vida. Eu conheci a comunidade Bahá'í como pré-jovem. Então, muita coisa que eu vi lá quando eu era pré-jovem, eu ainda lembro. Eu ainda, né, me recordo, ainda tenho dentro de mim. Então, são coisas que você... E através dos livros, né, você vai estudando as sequências, que é uma série de livros, que, se eu não me engano, são 9 textos, né? Então, um vai reforçando o outro. Então, você sempre vai se recordando daquilo que já foi passado, então fica bem fixo. Então, uma das coisas seria, né, ajudá-los a refinar o seu caráter. Uma outra também que está ligado a isso é a sua percepção espiritual. Né? Eles sempre têm um momento devocional antes de iniciar os estudos, sempre estão falando de oração, né? Então, é uma das coisas também. Uma outra... Desculpa, alguém falou alguma coisa? Da Érica, eu também me declarei Bahá'í, eu conheci a fé Bahá'í com 13 anos, eu estava nessa faixa etária. Eu também tinha 13. Naquela época não tinha o processo educacional do Instituto Uruhi, mas eu logo participei de aulas de criança. Eu fiz com 14 anos eu participei de aula de criança e com 15 eu já estava dando aula de criança sem entender nada ainda. Qual era mas eu sem entender, porém eu levava muito a sério. Então eu ia dar aula de criança para uma turma bem grande até, e misturavam as faixas etárias lá, eram crianças bem pequenininhas, crianças grandes, e eu com 15 anos era a professora dessa turminha lá. Legal. Então, uma terceira, né, que eu destaquei foi também ajudá-los a aplicar esses poderes, essas energias, né, de uma forma frutífera, assim como, né, uma das amigas também comentou, né, de estar
focando, levando toda essa energia, todo esse desejo, essa vontade que eles têm de fazer as coisas, né, para um caminho reto. Então, tentar orientá-los, tentar ajudá-los a encontrar esses caminhos. Uma outra também seria ajudá-los a entender essas mudanças que a Angélica também falou no início. Né? Eles têm muitas mudanças físicas, intelectual, emocional, que vai, grande parte, se concentrar nesse período, né, de 12 a 15. Então, a gente também tenta ajudá-los, né, nesse momento. E uma última coisa que eu destaquei foi também tentar combater essas forças do consumismo, do materialismo, do egoísmo, que vão estar um pouco mais presentes, né, agora que eles já estão nessa pré-juventude. Então, são uma das coisas que eu destaquei. Se algum dos amigos também quiserem colocar algo a mais, fica à vontade. Certo. Então, eu tenho uma segunda pergunta. Então, quais são algumas características dos pré-jovens? Tem energia, disposição. Entusiasmo. Tá bom. São abertos também, né? A novas ideias. A própria mudança é uma constante na vida deles, né? Então, tudo está mudando, a questão das transformações e tal. Então, de certa forma, eles estão mais abertos a mudanças. Mais corajosos, né? E tem muito desejo de servir, né? De serem úteis. Uhum. São questionadores também. Isso, muito bom. Então, eu tirei também mais um pedacinho de uma carta, né? Uma mensagem do RISMA de 2010, que destaca um pouquinho algumas das características dos pré-jovens, né? Além dessas que vocês já comentaram. Então, a Casa Universal de Justiça diz que os pré-jovens, eles são altruístas, né? Têm um agudo senso de justiça, anseio por aprender acerca do universo e um desejo de contribuir para a construção de um mundo melhor. E, além disso, né, todas essas outras coisas também que vocês citaram. Então, olha quantas forças, né, positivas eles têm, quanta capacidade. É realmente como tem um trecho, né, de que, uma citação de que é como uma mina, né, rica em joias, e que a gente vai lapidando, a gente vai trazendo brilho, trazendo, né, vai deixando cada vez mais lapidado, né, essa joia. Então, realmente são pré-jovens muito especiais, né? Essa faixa etária muito especial. Então, tem uma outra pergunta, que seria: onde a gente encontra esses pré-jovens? Somente na escola, né? A gente encontra bastante nas escolas. E eles têm os grupinhos, né? Ou no campo de futebol, ou se eles jogam, né? Faz algum esporte. É que nem farinha, tem em todo lugar. É espalhado em tudo que é canto, é verdade. Na família também. Isso, eu destaquei alguns. Coloquei, né, a família, família de amigos, conhecidos. Eu não coloquei aqui, mas também, né, como a Cris falou, tem as escolas, as praças. Eu coloquei também, né, para incentivar aí campanhas de expansão. Então, a gente vai conversando com várias pessoas, vai descobrindo, né, esses pré-jovens também a partir disso. Vizinhos também, né, na nossa rua, no nosso prédio. Então, são alguns dos lugares que a gente pode estar encontrando pré-jovens. Então, eu vou deixar uma deixa aí para que um último pedacinho de uma carta, falando um pouquinho mais, né, sobre o programa. Então, é a mesma carta, a carta do RISMA de 2010, que nesse outro parágrafo fala assim:
há todas as indicações de que o programa ocupa sua crescente percepção numa exploração da realidade, que os ajuda a analisar as forças construtivas e destrutivas que operam na sociedade e a reconhecer a influência que essas forças exercem sobre seus pensamentos e ações, aguçando sua percepção espiritual, intensificando o seu poder de expressão e reforçando estruturas morais que lhes serão úteis por toda a vida. Então, mais um pouquinho, né, reforça mais um pouquinho o que a gente já falou, né, de qual o propósito, né, do grupo e o que o grupo vai estar tentando focar, tentando aprimorar e ajudar nesses pré-jovens. Então, agora, eu queria pedir para a Aninha se ela pode compartilhar com a gente um vídeo, eu vou tirar aqui, um vídeo bem legal, curto, que vai estar no YouTube, se alguém tiver interesse depois. Está no YouTube, no canal do Bahá'í Vid. Fala um pouquinho de alguns grupos, né, do propósito. Tem alguns amigos falando sua experiência. É um vídeo muito bonito que eu queria que vocês pudessem ver. Então, Aninha, se você puder passar para a gente. A gente liberar o potencial que os pré-jovens têm. Conta a história de pré-jovens em várias partes do mundo. O programa de pré-jovem dá para os pré-jovens as ferramentas necessárias para que eles possam combater as forças do consumismo, do egoísmo, do materialismo, que ameaçam esses pré-jovens e privam eles da verdadeira identidade dele, que é de um jovem que é novo, de um ser que é nobre. Um amigo dele chateia e o trata indelicadamente. Você se zanga e grita com seu nome. Você começa a deixar de gostar do seu amigo. Você aprende a chatear de pré-jovens em escola. Na realidade, o meu grupo de pré-jovens, que eu participei, foi o primeiro grupo de pré-jovens em escola da minha cidade, do meu agrupamento. Então, a partir daí, a gente formou um grupo muito bacana. É óbvio que alguns vão se distanciando, a gente montou um grupo firme, que a gente conseguiu concluir todos os livros de grupos de pré-jovens disponíveis para aquela época. E todo esse caráter da vida comunitária realmente era muito, muito impactante. E fora os elementos do grupo de pré-jovens são aqueles que moldam o teu caráter para a vida toda. A gente conhece muito bem aquele período, é o período que o pré-jovem ele se sente muito frágil, né? Que é aquele momento que ele pode se ir por um caminho ou por outro caminho. E de repente o acompanhamento é aquilo que vai decidir como que, se ele vai criar vai trilhar um caminho de serviço. Traz um novo conceito para a palavra poder, né? Então, essa questão do empoderar significa a gente liberar o potencial que os pré-jovens têm para serviço à comunidade, para pensar na melhora do seu bairro e na melhora da sociedade em geral. Mesmo sendo você um pouco mais velho e eu um pouco mais novo, a gente conversa com eles se fosse praticamente da mesma idade. A gente conversa com eles se conhecessem há mais de uns 10 anos por aí. Elas estão na escola mesmo. Elas têm vergonha de ler. Aqui elas já não tem muito. Eles já lê, tranquilo. Não tenha vergonha, porque sabe que aqui não vai ter desrespeito. E sim a humildade dos seus companheiros. A lateral da contraria da vida. Isso, da contraria da vida. Então, domingo 2 horas. 2 da tarde é perfeito. Eu acho que tem alguns elementos no programa que são catalisadores desse processo de construção de comunidade, né? Os conceitos que são trabalhados no material sobre servir ao próximo é expressado no serviço, no ato de serviço. Os atos de serviço demonstram muito claramente como que essa vida de serviço pode ser trilhada, né? Então, todo esse processo que a gente acompanha nos livros, estuda sobre as histórias, tem os exemplos. Então, de repente, a gente vai para o campo de serviço e faz um ato de serviço para a sua comunidade, para os seus pais e tudo mais. Então, é algo que os pré-jovens têm muito impacto em suas vidas. O ato de serviço nosso foi falar sobre a dengue, como se proteger, avisar a comunidade como se proteger, como se prevenir, água parada, coisas assim. A gente entregou panfletos, cartazes, colamos em vários lugares, pontos de referência.
Então, quando eles pensam juntos, né, sobre a realidade, essa capacidade de leitura sobre a sua comunidade, do que seria interessante ser trabalhado na comunidade, e eles se planejarem para poder realizar esse ato de serviço, é algo que mobiliza a comunidade, né, porque não é só um ato que envolve o grupo, né, eles precisam conversar com os pais, precisam conversar com outros jovens, outros pré-jovens, para poder realizar as ações. Então, isso mobiliza a comunidade como um todo. A partir de quando eu me tornei um Bahá'í, comecei a participar dos encontros de jovens, em apoiador, né? Sendo apoiador de grupo de pré-jovem, galera de criança. E foi me despertando o desejo de poder contribuir e ajudar jovens, né? Como eu também, que tem várias dúvidas hoje em dia em relação à sociedade, né? Várias forças negativas que caem sobre nós, mas que temos que criar oportunidades, né? E meios onde essas forças se destroem, meio só as forças positivas, né? Eles refletem juntos sobre seus desafios, os desafios da idade deles mesmo, e ajudam eles a reforçarem os poderes espirituais que eles têm nesse período que é muito importante, que é o período de formação de caráter deles. Isso foi de suma importância para o meu crescimento, sabe? Muito espiritual. E é uma relação muito forte, né? Eu vivo isso. Eu vivo isso, né, no meu cotidiano. Érica, querida, se tiver no YouTube, eu prefiro assistir, que ficou muito ruim para mim escutar, ficou parando muitas vezes. Mesmo que travando um pouquinho, tenho conseguido assistir. É um vídeo muito bonito, eu sempre me emociono no final, quando ele diz que ele viveu e ele vive isso. E eu acho que eu me identifico, então sempre fico também bem emocionada. Então, nosso tempinho está acabando, mas eu tenho algumas fotos para mostrar para vocês. Então, esse é um grupo daqui de Brasília, né, da Aninha, com 6 participantes, né? Eles estudam uma escola e eles tinham esse grupo já antes da pandemia e agora, como vocês estão vendo nas imagens, eles também estão se encontrando, né, virtualmente. Então, eles não pararam. E o grupo permanece completo, né? Todos os participantes conseguem se conectar e estarem estudando semanalmente. Então, é tão bonito esses rostinhos radiantes, né? Juntos estudando e tentando se moldar. Então, tem mais um grupo que, na verdade, nesse daqui é interessante porque são pré-jovens e jovens, né? Então, esses jovens que vocês estão vendo no canto direito, aliás, no canto esquerdo, que está uma família, né? Tem a família dos jovens, que hoje são jovens, eles iniciaram como pré-jovens. E hoje eles são jovens que estão iniciando novos grupos de pré-jovens. Então, vocês veem aqui, já no canto direito, que já tem aí alguns pré-jovens. Eles fizeram esse ato de serviço de estar entregando cestas no bairro deles. Foi recentemente, agora durante a pandemia. E também tem fotos, né, de momentos aí antes da pandemia, eles com as famílias, com os pré-jovens estudando um dos textos, né? Então, tem mais um grupo. Eita. Vocês conseguem ver? Mais esse grupo, que é o da Stephanie. Esse acontece na Casa Bahá'í, né? Tem 6 participantes, então eles também já eram um grupo que se encontrava, né, antes da pandemia, já tinha aí algum tempo juntos, e agora, no período da pandemia, né, conseguiram se encontrar virtualmente, como vocês veem no centro, e também no canto direito, eles também tentaram se encontrar, né, terem encontros pessoalmente, mas né, com máscara, com distanciamento e com todos os cuidados, mas então eles tiveram essas 3 experiências, né? Então eles iniciaram, né, como um grupo,
se vendo, se encontrando normalmente. Após a pandemia, tentaram virtualmente e agora já estão conseguindo se encontrar com alguns cuidados, mas pessoalmente. Então, tem esse último grupo, que é um grupo que já tinha na Casa Bahá'í, mas hoje ele está acontecendo na casa de uma das pré-jovens. Então, como vocês veem aqui no canto direito, eles tinham um animador, que é o Ian, mas durante a pandemia ele não conseguiu acompanhar, então eu, Érica, comecei a acompanhar esse grupo, que é um grupo que acontecia na minha rua, então tinha facilidade, né, de estar encontrando com as meninas. E a gente também teve as duas experiências. A gente fez virtualmente no início e agora a gente já se encontra pessoalmente, né, de máscara, com todos os cuidados. E está sendo uma experiência incrível porque é meu primeiro grupo de pré-jovens. Eu fui pré-jovem, mas sempre trabalhei dando aula de crianças, né? Então agora, essa experiência sendo animadora, é diferente, mas é muito enriquecedor, eu estou amando. E aqui no finalzinho, eu trouxe um depoimento de uma das pré-jovens que está fazendo, né, esses textos já há um pouco mais de 2 anos. E a gente agora estava no nosso 4º texto, se eu não me engano, do grupo dela. E nesse livro tem uma questão no finalzinho que pede para eles descreverem como é o grupo deles. E ela descreveu que no meu grupo de pré-jovens acreditamos na melhora do mundo e que com pequenos atos podemos ir modificando o mundo para melhor e junto irmos crescendo espiritualmente também. Somos compostos por 3 pessoas e nos reunimos semanalmente. Então, me emociona muito porque é minha irmã. Então, já seria emocionante ver que como modifica a vida deles, porque a gente consegue enxergar isso de longe. Como a gente falou desde o início, que eles têm essa capacidade, a gente só vai ajudá-los a moldá-las, a lapidá-las. E aí, quando a gente tem um depoimento, né, isso é reforçado muito mais. Então, eu queria também compartilhar com vocês. E é isso, eu acho que eu termino por aqui. Espero que todos tenham gostado, que todos tenham entendido, né, o propósito do grupo, tenha conhecido um pouco mais a fundo quem não conhecia, e que todos nós temos a oportunidade de estar oferecendo, né, esses grupos, né, sendo animador. Então, independente da idade, né, o Anderson falou no dia que ele estava falando um pouco sobre jovens, de que não tem idade. A gente, às vezes, se sente muito novo ou muito velho, né? Mas não, todos nós podemos estar proporcionando isso a esses jovens. Eles precisam, e a gente também aprende muito, a gente também precisa muito de todas esses poderes, essas forças, essas bênçãos que o grupo de pré-jovem traz. Então, para deixar um gostinho no coração de vocês, eu trouxe essa citação para a gente finalizar. Então, se algum amigo puder ler, por favor. Eu posso. Esquecei-vos de vós próprios e volvei os olhos para vosso semelhante. Devotai as energias àquilo que possa promover a educação dos homens. Nada nem pode ser jamais ocultado de Deus. Se seguirdes seu caminho, suas bênçãos incalculáveis, imperecíveis, Espero que tenham gostado. Foi muito lindo, Érica. Eu adorei seu jeitinho Adorei, calmo também, muito bom, obrigada. explicativo.